Bom dia, boa tarde ou provavelmente boa noite. Nós vamos apresentar um trabalho agora sobre modelos termodinâmicos, mais especificamente sobre coeficiente de atividade. A equipe é composta por Hugo, Isabela, João Vitor e eu, Vitor, mas estaremos apresentando hoje apenas Isabela e eu. Esse trabalho está sendo apresentado para a disciplina de termodinâmica aplicada e o docente é o professor Ramon Silva. Então, para falar um pouco sobre essa modelagem termodinâmica, a gente precisa conhecer os equilíbrios líquido-vapor e líquido-líquido, porque eles são de importância muito grande para alguns processos na indústria química, principalmente os processos de separação. Para fazer uma melhor visualização desses equilíbrios, são propostos diagramas, a temperatura ou a pressão constante, em que se tem dados de variação das composições dos componentes da mistura. E a lei de Raoult que verifica esse aspecto do equilíbrio, principalmente o equilíbrio líquido-vapor. Porém, a lei de Raoult ela não é muito abrangente nesse quesito, porque ela considera apenas sistemas ideais e aí a gente precisa de modelos ou de outras proposições que possam prever as alterações que ocorrem no sistema devido às interações que ocorrem entre as moléculas ou então a influência do formato dessas moléculas na interação desse composto com um outro composto, um outro componente de uma mistura. E por isso é necessário a introdução do coeficiente de atividade nesses cálculos, que esse coeficiente de atividade ele vai medir o desvio de idealidade de cada componente que esteja presente na mistura. Para isso são propostos vários modelos diferentes, que são modificadores da lei de Raoult, que possam descrever o comportamento desse equilíbrio da mistura e possam dar dados que condizem com a situação real. Um dos modelos propostos é o NRTL, que significa Non-Random Two Liquid, no bom português, dois líquidos não aleatórios. Ele foi desenvolvido por Renon e Prausnitz em 1968. O NRTL ele vai abordar o conceito das composições locais, que diz basicamente que as interações moleculares de uma molécula em um ponto na mistura pode ser diferente da composição desse mesmo componente em outro ponto da mistura e que no final as interações resultantes permanecem de forma parecida dentro dessa mistura. E esse modelo, o NRTL, ele é eficaz para predizer tanto o equilíbrio líquido-líquido quanto o equilíbrio líquido-vapor e também é aplicado para sistemas miscíveis ou praticamente miscíveis. Esse modelo NRTL ele é regido por essa equação de excesso de Gibbs, que é dada por essa equação como nós vemos aqui, onde se tem alguns fatores, né, que influenciam nessa equação, como por exemplo o tau, que é um coeficiente próprio do modelo, que agrega também nesse próprio parâmetro outro parâmetro que é essa diferença entre G12, aqui apontado pela seta, G22. Esses parâmetros aqui, eles são parâmetros próprios do modelo NRTL. E além disso, como foi visto na equação de Gibbs, traz esse coeficiente G maiúsculo 2, que é a exponencial de alfa e de tau. O termo G minúsculo e J, que foi apresentado para o cálculo do tau, ele representa um parâmetro de energia relacionado às interações entre as espécies que estão presentes na mistura. Já esse parâmetro alfa, ele expressa um ajuste de aleatoriedade da mistura. O parâmetro tau, como eu tinha dito, é um parâmetro intrínseco do modelo. E, a partir de alguns ajustes, é possível chegar na expressão que nos leva ao cálculo do coeficiente de atividade. Como está descrito aqui, o coeficiente de atividade para o componente 1 na mistura, nesse caso ele é dado por essa expressão toda, que carrega de forma indireta todos os parâmetros apresentados e, de forma análoga, o coeficiente de atividade de um componente 2. A metodologia que foi utilizada. Essa situação problema foi a seguinte: a modelagem termodinâmica do equilíbrio líquido-vapor, nesse caso é um estudo de líquido e vapor, para um sistema binário composto de álcool alílico e acetonitrila através do método NRTL. Esses dados foram adaptados de Martins no estudo que foi realizado e aqui se encontram os dados
que nós trabalhamos. Nessa primeira coluna são os dados que o autor nos traz, com os dados de composição na fase líquida de ambos os componentes. A partir disso, esses foram os dados. Aqui nessa coluna nós temos todos os dados iniciais do problema. Aqui o alfa, o tal 1,2 e tal 2,1. A temperatura de 80 graus, que foi estudada no trabalho que nós pegamos e tiramos esses dados. O valor de alfa, que é dado por literatura, as pressões de saturação de cada um dos componentes da mistura, e o G12 calculado a partir do tal e do alfa, como nós podemos perceber aqui. Em seguida, a partir da determinação de todos esses parâmetros, nós vamos para o cálculo direto dos valores dos coeficientes de atividade para cada componente da mistura. E aqui nós percebemos que utilizam-se todos esses parâmetros que foram apresentados na equação vista anteriormente no slide. Os cálculos foram feitos para o gama 1 para cada uma das composições do componente 1 e o gama 2 de forma análoga ao 1. Aqui nós temos os valores de pressão calculado. Isso aqui, essas pressões foram calculadas a partir da equação de Raul modificada, introduzindo o coeficiente de atividade. E esses valores de pressão apresentados aqui são os valores de pressão que foram fornecidos no trabalho que originou esses dados. A nossa função objetiva é a diferença entre essas duas pressões e o Y calculado foi calculado a partir da lei de Raul modificada, a partir da pressão calculada. Com essa função objetivo, que é a diferença entre as duas pressões, a pressão calculada e a pressão dada, nós calculamos aqui esse fator, que é o nosso fator de convergência, para que a convergência do método seja garantida. Foi feito o somatório dessas funções de objetivo e ela foi dividida, esse valor foi elevado ao quadrado e foi dividido pelo número de dados que a gente possuía. Aqui no caso aqui são 17 dados. Depois disso, percebendo a convergência do método, um detalhe, para que haja convergência do método é necessário que os chutes de tal 1 e tal 2 sejam muito próximos ao da situação real, porque são parâmetros que precisam ser extremamente precisos para que eu consiga uma convergência para o método. Feito isso e percebido que havia convergência do método, nós explicitamos para cada composição, para cada valor de composição do vapor e do líquido de um componente da mistura, para que fosse construído o gráfico, o diagrama de equilíbrio. E aqui está presente o diagrama de equilíbrio líquido-vapor entre o álcool alílico e a acetonitrilo. Aqui nós percebemos que são duas curvas que começam bem aproximadas no início e vão se separando mais à frente, sendo essa região aqui uma região de vapor superaquecido. Essa região aqui, em cima da curva azul, nós temos a região de vapor saturado. Em cima da curva laranja, nós temos a região de líquido saturado. E aqui, na região fora da superior à curva laranja, temos a região de líquido subresfriado. Com esse trabalho, a gente percebe que os dados condizem bem com o comportamento previsto em literatura e foi possível dizer que o método NRTL foi eficaz para predizer o comportamento dessas duas substâncias no equilíbrio. Bom, já para o método UNIFAC, ele foi publicado pela primeira vez em 1975 por Prausnitz e Jones. Nele, não é considerado as moléculas na mistura líquida, são consideradas subunidades dentro das moléculas. Então, tudo dentro do método UNIFAC é calculado para as subunidades, ou subgrupos, como é chamado no SMIT. Nele, as propriedades das misturas são a soma das propriedades dos seus subgrupos. E, para calcular o coeficiente de atividade, é somado o coeficiente de atividade para cada um desses subgrupos. A fórmula geral do UNIFAC
ela considera duas contribuições para o cálculo do coeficiente de atividade. A contribuição combinatória e a residual. Como a gente pode ver aqui no slide, o LN do coeficiente de atividade é o LN do coeficiente de atividade combinatório mais o LN do coeficiente de atividade residual. A contribuição combinatória do coeficiente de atividade, ele é dado pelo método Uniquark e diz respeito ao tamanho e ao formato das moléculas. E ele é calculado levando em conta a substância pura. E o coeficiente residual, ele é calculado através das forças intermoleculares. Este é calculado, então, dependendo dos subgrupos das moléculas e a interação que ocorre entre esses subgrupos e as moléculas vizinhas. Bom, ele é um método muito útil e abrange um bom número de casos, mas também tem suas limitações como qualquer outro método estudado na disciplina de termodinâmica. Algumas dessas limitações é que o método ele é incapaz de distinguir alguns isômeros, porque como ele analisa os subgrupos, dependendo da forma, se for só geometricamente diferente, ele não vai conseguir distinguir, porque vão ser os mesmos subgrupos das duas moléculas, então ele não vai fazer a distinção desses isômeros. Ele tem que ser usado a pressões abaixo de 10 atm e em temperaturas entre 273 e 425 Kelvin. Ele não pode ser usado para gases não condensáveis e componentes supercríticos. Como eu ia dizendo, os efeitos de proximidade eles são desconsiderados. E os parâmetros de um equilíbrio líquido-vapor e de um equilíbrio líquido-líquido são diferentes. Ou seja, os parâmetros que nós vamos mostrar aqui usados para o cálculo de um líquido-vapor não serão os mesmos usados se você for aplicar esse método no equilíbrio líquido-líquido. Esse método também ele não funciona para polímeros e também não funciona para eletrólitos. Então, passando para a contribuição combinatorial. A contribuição combinatorial, ela depende basicamente, como vocês podem ver aqui, de 3 parâmetros não tabelados, 4 na verdade, né? Que seriam o RI, que é um volume molecular relativo, X, que é a composição, QI, que vai representar a área superficial molecular relativa, e o parâmetro VK, que depende do número de subgrupos K que se encontram dentro daquela molécula que está sendo estudada. Além desses parâmetros, a gente também vai ter o RK, que é um valor tabelado em literatura, que é referente ao volume relativo, e o Q maiúsculo K, que é referente à área superficial relativa, e também é um valor tabelado, que pode ser encontrado no Smith. Nesse cálculo, a gente percebe que temos o JI, que vai ser o valor que vai representar a parte do volume molecular relativo, pois depende do R, e o LI, que vai representar a parte da área superficial molecular relativa, pois depende do Q. Então, a partir dos parâmetros R, RI, QI e VK, e de valores tabelados, nós podemos calcular a contribuição combinatorial do gama coeficiente de atividade. Bom, por sua vez, a contribuição residual ela é dada através do QI, que já foi falado anteriormente, do θK, que depende do QI, da composição e de um parâmetro EKI, que depende do subgrupo e do componente, de um parâmetro beta, que depende do EMI e do tau MK, que depois eu vou falar para vocês, e do SK, que depende do θ e do tau. Então, basicamente, o coeficiente de atividade residual, ele vai depender dos parâmetros
tal MK e do parâmetro EKI. O parâmetro EKI, ele depende do VK, que já foi falado anteriormente, do Q tabelado, dividido, esses dois, que são referentes aos subgrupos, dividido pelo QI do componente. E o tal MK, ele é o exponencial de um valor tabelado para cada subgrupo do componente, dividido, que esse tabelado AMK, ele refere às interações entre os subgrupos. Então, vai ser a interação entre um subgrupo M com um subgrupo K, dividido pela temperatura que está sendo analisado o problema. Então, esses dois parâmetros são os que regem a maioria dos outros parâmetros analisados na contribuição residual do coeficiente de atividade. Então, a partir da análise de todos esses parâmetros que a gente pôde ver, a gente escolheu uma situação, um problema. A gente modelou termodinamicamente um equilíbrio líquido-vapor para um sistema binário composto por diisopropiléter e álcool N-propílico. Os dados que a gente usou para fazer essa modelagem, eles foram adaptados do Santos, que é o artigo Estimação do coeficiente de atividade de um sistema binário em equilíbrio líquido-vapor utilizando o método UNIFAC. E a gente fez isso usando o programa Excel. No trabalho, a gente usou um éter e um álcool. O éter, ele foi considerado como componente 1, com essa fórmula química aqui. E o álcool foi o componente 2, com essa aqui. A gente pode perceber, esse número K, ele é um número já pré-determinado, só para identificar o grupo que é disponibilizado na tabela do Smith. O RK e o QK foi obtido a partir dessa mesma tabela. E o VK1 é o número de vezes que esse componente K se repete na molécula. A gente pode perceber que o CH3 na molécula 1, ele se repete 4 vezes, 2 aqui e 2 aqui. Então, o VK dele vai ser 4. Não tem CH2, tem um CH, não tem OH e tem um CHO. Então, esses serão os VKs da molécula. Os VKs da molécula 2, no caso, teremos um CH3, então, ele será seu VK1. Temos 2 CH2, então o VK é 2. Não tem CH e nem CHO, então esses são 0. E tem um OH por ser um álcool, então o VK é 1. Essa tabela aqui, vocês podem ver que são dados inseridos só. Então, ela foi montada a partir dos dados encontrados. Ela foi adaptada do Smith, porque no Smith há interação de vários grupos. A gente só precisava analisar a interação desses grupos aqui. Então, ela foi adaptada do Smith. Esses valores aqui são 0 porque no Smith ele considera que o CH, CH2 e CH3 são considerados meio que o mesmo subgrupo. Tem algumas propriedades diferentes, mas para esse tipo de análise aqui, elas são iguais. Então, não há interação entre essas moléculas. Então, aqui nós temos o 0. Aqui e entre as outras moléculas, nós temos valores para as interações. Então, quando há interação com a mesma molécula aqui, a gente percebe que é 0. 15 com 15 é 0, 27 com 27 também é 0. E esses números aqui representam esses casos aqui indicados nas tabelas de grupo. Então, para cálculo do R e do Q, R minúsculo e Q minúsculo, que são a base para o cálculo do coeficiente de atividade combinatório, nós temos aqui a multiplicação de cada RK pelo VK de cada subgrupo e a soma dessas multiplicações, como a gente percebe aqui. E para o Q também é a mesma coisa. A soma e a multiplicação. A soma de cada uma das multiplicações. A gente percebe que é feito um R e um Q para cada componente. Então, R1, R2, Q1 e Q2. No trabalho, como a gente pode perceber aqui, ele disponibilizou esses dados aqui, no artigo de composições de XI, X1 e X2. E esses dados, eles foram retirados de
um outro experimento, porque ele também estava fazendo uma modelagem no artigo e esses dados eram dados experimentais de um outro autor também. Aqui, para cálculo dos parâmetros de combinatório, só são necessários esses dados que eu falei anteriormente. Então, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. O J1, ele é calculado a partir do R1, R2, X1 e X2, como vocês podem ver. E o J2 é a mesma coisa, só que em proporções diferentes, né? Aqui no caso, o R2 fica em cima e no outro o R1. Já para o L, que também é usado para cálculo do coeficiente de atividade combinatório, ele depende do Q. É o mesmo cálculo feito para o J, só que para o Q. E aí é igual também para o L1 e o L2, só muda o parâmetro que está em cima, que no caso do L2 vai ser o Q2. Para o cálculo do coeficiente de atividade de 1 combinatório, coeficiente de atividade de 2 combinatório, são usados os valores disponibilizados aqui. Então, como a gente percebeu, para o cálculo do gama 1, são usados o J1, L1 e o Q1. Já para o gama 2 serão utilizados o J2, L2 e Q2. Dispostos da forma que foi mostrado no slide para cálculo de gama 1 combinado. Agora voltando para as tabelas anteriores para analisar o gama residual. Ele depende do parâmetro EKI. Esse parâmetro depende do Q tabelado, VK, que é dado pelo número de subgrupos, e do Q1. Neste caso, ele é dado para cada subgrupo. A gente pode perceber aqui o número do representante de cada subgrupo e para cada componente também. Então, ele é analisado diferente para cada subgrupo, cada componente. O tal MK, ele é dependente dos dados tabelados AMK. É basicamente o valor de AMK dividido pela temperatura, o exponencial desse valor, né? E a gente pode perceber aqui, são 1, né? Porque no dado tabelado ele era 0. E esses outros aqui menores do que 1. Usando esses valores encontrados de EK e tal MK, é possível calcular todos os outros valores necessários para o cálculo de gama residual. A gente pode ver aqui que o beta e K, ele depende do E e do tal. E aí ele é diferente para cada um, tá vendo? Ele é diferente para cada subgrupo de cada composto. Então, a gente pode perceber aqui que dependendo do composto que você escolher, vai mudando aqui os valores de tal e E usados para cálculo. Os valores de θ, eles dependem dos valores de de QI. Já o valor de θ, ele depende do valor de Q1 e Q2, que foi calculado, e dos valores de composição. E eles são calculados para cada subgrupo. Então, nós vamos ter θ1, θ2, θ3, θ15 e θ27, que são os números que denominam cada subgrupo. E esses valores vão depender das composições e dos valores de E, que aí vai ser a parte que vai representar o subgrupo, né? Porque esses aqui representam apenas a composição. São para cada componente, não para cada subgrupo. O S, ele vai ser dependente dos valores de θ. Todos os valores de θ
de cada experimento e dos valores de tal para cada subgrupo. Então, vai ser diferente também para cada S, vai ser um S para cada subgrupo. E para cálculo do gama residual, que depende de todos os parâmetros, nós vamos usar os valores de SK, que dependem dos valores de θ, os valores de θ que vão depender do E, do Q e da composição, e os valores de beta, que a gente viu aqui também. Aqui nessa tabela a gente deixou destacado porque estes 3 valores destacados ficaram diferentes dos valores encontrados pelo autor. Então, a gente deixou em destaque para depois, quando fosse analisar graficamente, se tivesse alguma diferença no modelo gráfico indicado pelo autor e o nosso, a gente saberia que é por causa dessa forma. Mas a gente analisou usando as tabelas e as fórmulas do Smith, e esse cálculo aqui parece certo. Então, provavelmente, houve algum erro na hora do cálculo que o autor foi realizar para fazer o cálculo desse beta. Aí, nós teremos o gama, que é o somatório desses 2 gamas, o exponencial desse somatório. Aí vai ser um gama 1 e um gama 2 para cada uma das repetições, que são 22, se eu não me engano. E aí, então, após fazer todos esses cálculos aqui da tabela de cada um dos parâmetros usados para calcular o gama e calculando finalmente o gama para cada componente em cada composição, a gente pôde assim usar esse gama através da lei de Raoult modificado para calcular o y1 e o y2. Aqui a gente fez uma comparação por conta daquele erro que deu lá na tabela que mostrava um beta diferente, a gente fez o comparativo dos valores e o erro relativo dos gamas, porque algumas das fórmulas que o autor usou não foram as mesmas do Smith, porque a gente usou as fórmulas do Smith e deu um valor diferente. Então, a gente usou o mesmo x1 e x2 do autor e a mesma temperatura, mas a gente achou gamas diferentes por conta daquela diferença no beta. Aqui a gente pode perceber o erro. Em alguns casos, esse erro chega a ser 60%, então é um erro bem alto, mas em alguns outros pontos o erro é bem baixo, não é tão considerável, né? A partir desse gama, a gente pode calcular para o autor e para o nosso trabalho o y, usando a lei de Raoult modificada. Aqui a gente pode ver que a gente usou os parâmetros da equação de Antoine para poder calcular com a pressão, a composição e o gama o y1 e o y2 para o autor e para o nosso trabalho também. Com esses valores foi calculado todos esses dados e assim foi possível plotar o gráfico de composição por pressão. Aqui nós temos que a nossa curva de x ficou igual à do autor, porque a gente usou os mesmos dados que ele. Então, o plot ficou um em cima do outro. Mas aqui a gente pode perceber que a curva de composição de vapor, ela ficou diferente. Para o autor, ela ficou um pouco mais abaixo do que a nossa, que é essa laranja aqui. A gente percebe também que não é aquela curva bonitinha que a gente, por ser um trabalho experimental, não fica aquela curva perfeita que a gente estuda em termodinâmica, né? Que acaba no mesmo ponto e tudo. Então, nós temos aqui, no nosso caso, a curva de vapor superaquecido. Curva de vapor abaixo da curva é o vapor superaquecido. Para o caso do autor, um pouquinho mais aqui. E para o nosso caso, toda essa área aqui, incluindo a curva do autor. Para o nosso caso, seria vapor superaquecido. A curva laranja sendo o vapor saturado no nosso caso e a amarela o vapor saturado para o autor. Aqui nós temos a curva de líquido saturado para o autor e para o nosso caso. E aqui nessa área seria todo de líquido subresfriado.
Então, basicamente com isso, com esse trabalho, a gente pode perceber que o método Unifac, ele tem uma certa vantagem sobre os outros métodos. Por quê? Ele é um método meio complicado para usar as fórmulas e tudo, como a gente pode ver, gera muitas fórmulas, mas ele é um método que não tem muito esforço computacional, porque vários dados são tabelados, como a gente viu aqui, e outros calculados a partir desse tabelamento, mas não tem um esforço computacional grande para calcular cada uma das células. E ele também pode ser usado meio como um método preliminar. Quando você fez um experimento e não sabe nenhum tipo de comportamento do seu equilíbrio, você pode usar esse método por ele dividir em subgrupos e analisar muitas coisas através de dados tabelados. É mais fácil de usar quando você não conhece muito sobre esse equilíbrio. Então, você faz o cálculo do seu gama a partir do Unifac, observa o comportamento gráfico disso e a partir disso você pode procurar outro método que seja mais preciso para esse tipo de equilíbrio que você obteve. Então, ele vai ser útil para calcular qualquer tipo de equilíbrio, mas aí depois você escolhe um método que é mais certeiro para o seu equilíbrio, que a gente pode ver que o gráfico não ficou perfeito, né? E é isso então. Aqui nós temos as nossas referências, que foram usadas para o trabalho. Bom, então espero que o senhor Ramon tenha gostado. E quem mais vai ver nesse vídeo um dia, né? Nunca se sabe, vai que a gente vai ajudar muitas pessoas aí. E que tenha esclarecido um pouco sobre o método NRTL e o método Unifac. E qual a utilidade de cada um deles. Obrigada e tchau, até a próxima.